Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último dia de Web Estudante. Meu nome é Bianca, estou aqui para conversar com vocês hoje a respeito de língua portuguesa, nossa web número 2 e a última web de língua portuguesa. E eu estou aqui nada mais nada menos que com o Lorde de língua portuguesa, professor Caio. Muito obrigada. Salve, salve, nossa rainha musa da língua portuguesa. Bom dia também, galerinha. Acorda, Maria Bonita, porque a aula vai começar e hoje a gente tem assim muitas informações, muitas dicas e orientações. A Bianca me disse que tem um top 5, assim, olha, muito especial para você mandar muito bem na prova de língua portuguesa. E também é o seguinte, é verdade que hoje é o último dia da Web Estudante, porém, não é a última ação que nós teremos, não é, Bianca? Com certeza, nós teremos algumas outras ações e a gente conta com a presença de vocês. Dia 30 e 31 de outubro, nós temos aí o Prepara, às 19 horas. A gente quer vocês lá, porque são muitas dicas legais. E depois, logo após o Enem, nós vamos trabalhar aqui com vocês a correção, comentar como a prova foi a prova. E a gente quer, principalmente, o feedback de vocês dizendo: puxa, caiu aquilo que vocês falaram, mandei bem, arrasei. Então, sacode o coleguinha aí do lado, porque a gente vai começar, tudo bem? Vem com a gente agora, porque nós vamos de Web Língua Portuguesa número 2 e começando por relações intertextuais. Vamos falar de intertextualidade, que com certeza vai estar lá na prova no dia 3. Ah, galera, por favor, coloque aí no bate-papo quem está participando, a escola, porque eu quero o feedback de vocês, quero ver se vocês estão atentos aí, tá? Então, vamos falar de intertextualidade. Vamos lá, vem comigo na tela. O que é intertextualidade? Relação entre textos. Vai cair em todas as áreas do conhecimento, vocês vão ter a necessidade de reconhecer a intertextualidade, porque ela vai estar lá, tá? É lógico, a gente tem algumas possibilidades aí desse diálogo entre textos. Por exemplo, citação, que é a forma mais padrão, mais comum, né? Normalmente vem lá entre aspas, e a referenciação. A paráfrase, que é uma recriação do texto com outras palavras, mantém-se as ideias essenciais, né? Mas escreve aí com outras palavras. E a paródia, que é um tipo de intertextualidade muito interessante e normalmente aparece alguma coisa aí no Enem. O que é a paródia? Também é uma relação entre texto, é um diálogo com outro texto, é uma reconstrução, mas a partir de um texto já existente. Nem sempre essa paródia é algo tão explícito assim. E o que é muito importante, nessa paródia, nós temos aí uma intencionalidade que, na maior parte das vezes, é uma crítica, tá? Ela vai trabalhar com humor, ela vai trabalhar com ironia, com sarcasmo, mas muitas vezes o grande objetivo é fazer uma crítica aí a partir de um texto que já existe. Então, fique atento aí, porque isso é bem importante, isso vai aparecer para vocês. Ficou na dúvida, não lembro mais o que é intertextualidade? Dá uma olhadinha lá no material de vocês estudaram isso, vocês viram no volume 3, no volume 11, no material do Sistema Positivo de Ensino, no livro de vocês têm essas referências lá, inclusive uma parte bem interessante que vai falar sobre o uso da intertextualidade na redação. E fica ligado que vocês têm redação e literatura hoje ainda pela manhã, tá? E daí, como é que tá a participação? A galera já tá aí, acordou ou ainda tá meio dormindo, Caio? Musa da língua portuguesa, a galera tá animadaça aqui, ótimo. na nossa web. Olha, bom dia, Escola Reina do Saber de Anapurus. Um salve para o Colégio IBPI. Um salve para o Colégio São José de Lençóis Paulista. Olha lá, Bianca. Super Lençóis, galera. Maravilha. Beijo. Aí aqui, olha, a nossa estagiária, querida Maiara. Maiara, assim, linda. Bianca, Caio, Beijo, Maiara. Colégio Passos Firmes. Alô, Caio Castro. Alô, galerinha. Alô, nossa musa da língua portuguesa. Salve para todo mundo que está nos acompanhando aí. E bora continuar, porque hoje tem bastante assunto que vai estar na prova. Então, quando você estiver lá no dia 3 na prova e abrir, você vai lembrar da professora Bianca, porque vai cair isso que está aí na tela. Musa, funções da linguagem. Só assim, olha, antes de a gente passar lá para a questão, Colégio Mutum, estamos prontos para muita baguncinha. Ops, estudos. Opa, bagunça e estudo, né? Isso é importante, não tem problema não. Vamos junto aí que a gente vai arrasar nesse dia de prova aí, principalmente no dia 3 de novembro. Funções da linguagem. Todo mundo está sabendo bem o que é isso, né? Vamos dar uma retomada bem rapidinha lá. Vocês
tem que conhecer as 6 funções da linguagem. Está ali na tela para vocês, ó, referencial ou denotativa, emotiva ou expressiva, a função, conativa, a função fática, a função metalinguística, a função poética, que está ali no cantinho. Então, isso é bem importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? Eu vou trazer já na próxima tela uma relação que cabe a vocês muito nesse momento. Veja lá, elementos da comunicação, funções da linguagem, se liga na relação. Por quê? Quando nós estamos falando de funções da linguagem, nós estamos falando do texto. Tá? E qual é o propósito do texto? Comunicar alguma coisa a alguém. E para comunicar, para existir essa comunicação, alguns elementos são essenciais. E você precisa conhecer esses 6 elementos da comunicação, relacionando os elementos com as funções da linguagem. Então, vejam lá quais são os elementos. Eu rapidinho vou colocando aqui, fica atento aí. Se tiver alguma dúvida, você coloca aí o Caio e me passa. Primeiro, emissor ou remetente. Que elemento é esse? É aquele que produz o texto, né, que está responsável em iniciar essa comunicação. Quando no texto o foco está no emissor, em quem faz esse texto, em quem produz essa mensagem, nós dizemos que nós temos a função da linguagem emotiva ou expressiva. Então, guarde isso porque é bem importante. Por que função emotiva? Porque o foco está no eu, na voz que está produzindo esse texto. Então, guarda isso aí também. Outro elemento de comunicação importante é o receptor. A gente falou do emissor, agora o receptor, o destinatário, é aquele que recebe a mensagem, o público-alvo do texto. E quando o texto está direcionado com o objetivo para o receptor, nós temos a função da linguagem chamada conativa ou apelativa, que é aquela que tem a intenção de persuadir o público-alvo, de convencer o receptor de alguma coisa, tá? É super importante. Mensagem, se liga aqui nesse elemento da comunicação. A mensagem é tudo que compõe o texto, e é muito importante vocês se atentarem a isso, porque assim, eu estou falando da mensagem, eu vou falar sobre o que o texto fala. Não, a mensagem é tudo. Por exemplo, hoje eu estou aqui com o Caio e nós estamos passando uma mensagem para vocês, certo? Dentro dessa mensagem, o que está contemplado? A minha fala, a fala do Caio, os slides que aparecem para vocês, os sons, todo o cenário, tudo isso compõe a mensagem, tá? Então, volta lá na tela comigo, observa. Mensagem é tudo que faz parte do texto. E quando o foco do texto, né, o objetivo do texto está direcionado para a mensagem, nós temos a função chamada poética, que é a estrutura, que é a organização de tudo que compõe a mensagem. Outro elemento lá, já estamos nos 3 últimos, que é o contexto ou referente. Aí eu estou falando do assunto, da ideia principal do texto. E quando o objetivo do texto está justamente em destacar o assunto, a ideia principal, a função é referencial ou denotativa. Guarda isso que é super importante, tá? Código é aquilo que é utilizado para construir o texto, tá? Quando eu falo de código, eu estou falando, por exemplo, da língua portuguesa, da língua inglesa, de Libras, da imagem, né, da linguagem não verbal. Lembra que a gente conversou ontem? Isso também é um código. E quando eu tenho o foco no código, a função é a metalinguística, aquela que fala sobre o código ou explica o código, né? E o último elemento da comunicação, o canal ou suporte, que é o meio utilizado para transmitir a mensagem. E quando o foco está no canal ou no suporte, nós temos a função da linguagem fática, que tem como proposta aí estabelecer a comunicação, manter a comunicação. Vimos rapidinho as 6 funções da linguagem, com os 6 elementos de comunicação, e daí como é que está o pessoal? Está acompanhando, então, Caio? Bianca, minha rainha, você que é a nossa deusa, a nossa louca, a nossa feiticeira da língua portuguesa, tem uma galerinha aqui pedindo salve seu. Então, olha, bom dia para o Colégio Integrado Diadema. Olá, salve! Eles dizem assim, desde segunda na atividade.
Aí tem Isso assim, aí. olha, o Colégio Espírito Santo também mandando um bom dia pra gente aqui no estúdio. Bom dia, gente. Pedindo para que você, Bianca, mande um salve, um bom dia para o Colégio Dantas e para o Galvão. Opa, Galvão. Beijo, Colégio Dantas, arrasando aí na companhia com a gente. E aqui, olha, Colégio IBPI pede um salve caloroso para o aluno Arauton. E aí ele pede ainda Opa. fortemente. Arauto, ó, super salve para você. Continue com a gente. Isso aí. E aí, que mais, Bianca, você tem para dizer para a gente? Agora a gente vai para uma questão, né? Vamos ver de que maneira as funções da linguagem aparecem lá no Enem. Nós temos aí uma questão de 2018, tá? Então acompanhe comigo. Lembra que a gente falou ontem que nós temos que começar a leitura da questão pelo que mesmo? O que era mesmo? Se não me falha a memória, era pelo enunciado. Muito bem, pelo enunciado para a gente poder ganhar tempo e direcionar a leitura. Então vamos direto lá para o enunciado. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que, veja, já está dizendo que função é a função referencial. E normalmente as questões do Enem já trazem o nome da função e perguntam para você o que dentro do texto, que elemento dentro do texto caracteriza esse texto como tal função da linguagem. Tá? Então, rapidinho lá para a leitura do texto, para a gente já buscar que elemento dentro desse texto nos traz a referência de que é a função referencial. Tá? Então, vamos lá, acompanha comigo a leitura. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo Watcine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS ou Android. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do Watcine. Diz o brasileiro Luiz Malck, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? É um texto que foi publicado lá na revista Veja. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, eu vou ler rapidinho as alternativas e eu quero a participação de vocês, que o Caio vai me colocar aqui qual a alternativa que vocês estão marcando. Tá? Então, veja lá, a pergunta, lembra, já é função referencial. Eu quero saber que elemento dentro desse texto traz para mim a ideia de que isso é a função referencial. Alternativa A, buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. B, definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. C, evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva. D, expõem dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Ou letra E, objetivam manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. Qual é a alternativa? O que o pessoal está marcando aí, Caio? Então, minha rainha da língua portuguesa, veja só, antes da gente dizer quais são as apostas, o pessoal, a galera do terceirão do Colégio Espírito Santo pede um salve seu especial ali. Salve, galera do terceirão, lá do Espírito Santo. E a galerinha do Colégio Medianeira também pede para você um salve caloroso. Salve, Medianeira. Beijo também para vocês. E aqui, olha, as apostas estão assim, quase que 100% Opa! para a letra D, embora tenha aqui uma letra B como alternativa. E aí? Ok, então vamos rapidinho para as alternativas, até para a gente relembrar aí o conceito das funções da linguagem, tá? A, buscam convencer o leitor. A função da linguagem que busca o convencimento, gente, é a conativa ou apelativa, não é a referencial. Então, não é essa. B, definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Eu até entendo por que alguém marcou isso, porque traz a definição do aplicativo. Ele traz as informações sobre o aplicativo, mas veja,
Onde é que aparece ponto de vista da autora? Em lugar nenhum. Nossa, Bianca, mas ali no final tem. Não, observe que ali no final nós temos uma citação do brasileiro Luiz Malck. Não tem informação nenhuma sobre a autora. Leitura atenta aí, tá, gente? Para a gente não errar. C. Evidenciam subjetividade explorando a entonação emotiva. Não tem nada de emotiva aqui, até porque se fosse seria expressiva ou emotiva, né? Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. É essa a resposta, né? Então, a maioria acertou. Por quê? Porque vai trazer informações de forma lógica, direta, objetiva, né? Por isso, a função é referencial ou também denotativa. A letra E vai falar lá sobre manter um diálogo. Para estabelecer e manter diálogo, seria a função fática e não a referencial. Então, se liga aí que função da linguagem vai estar na sua prova no dia 3. Super importante vocês fazerem uma revisão, uma retomada aí, tá? Isso aí, minha rainha. Olha, nesse terreno que é a realeza da língua portuguesa, veio uma mensagenzinha bem legal, assim, olha, do João Pedro Carvalho. Ele diz assim, olha, Caio Castro, você tem a princesa da língua portuguesa e nós temos o príncipe Jefferson Azevedo, Colégio Técnico Tecnocert, e eles pedem um salve para o Jefferson Azevedo. Reverência para o nosso príncipe aí, para o Jefferson. Salve, gente. Muito Maravilha. bem. Vamos lá. Então, eu já comentei com vocês, mas a dica final ali sobre funções da linguagem, normalmente as questões de função da linguagem vão trazer o nome da função. E a pergunta vai estar relacionada com a finalidade dessa função ou com os elementos que estão no texto que caracterizam essa função citada, ok? Então, leitura atenta, porque isso é super importante, ok? Vamos para a próxima informação ali. Revisem funções da linguagem no material de vocês. Está lá no volume 9 do material do Sistema Positivo de Ensino. Quem estudou também com extensivo, no volume 1, na frente C, também tem lá a revisão sobre as funções da linguagem. Variação linguística, Caio. Vai cair? Vai cair. Vai estar lá no dia 3, com certeza, na prova, tá? Eu vou colocar aqui as variações, eu vou comentar rapidamente, mas eu quero a participação de vocês. Caio, você vai me dizer como é que tá. Eu quero que vocês coloquem aí um exemplo de alguma dessas variações. Escolham uma e coloquem lá um exemplo dessa variação, lá com o nome da escola, para a gente poder fazer a leitura de algumas aqui, tudo bem? Fica atento aí, tá, Caio? Pode deixar. Então, por enquanto, vamos lá dar uma olhada. Algumas das variações linguísticas que mais aparecem. Geográfica ou diatópica. Eu sempre coloquei um segundo nome aí, porque a gente não sabe como é que vai aparecer no enunciado da questão este ano. Então, vale vocês terem essa referência. Variação geográfica ou diatópica, também conhecida como variação regional, é aquela que faz referência aos diferentes falares de acordo com regiões diferentes. Quero um exemplo disso aí de vocês daqui a pouco, tá? Variação histórica ou diacrônica é aquela variação que vai trazer as diferenças de uma época para outra. Variação social ou diastrática é aquela que vai demarcar as questões das convivências sociais, a variação de acordo com o grupo social. Essa também é bem importante. E é aí que entra, por exemplo, o uso das gírias, fique atento, tá? Variação situacional ou diafásica é aquela variação em que você, sujeito, você faz uma adaptação de acordo com o contexto em que você está inserido. A gente tem exemplos aí, O Caio? pessoal está pensando, assim, qual exemplo trazer, mas tem aqui, Bianca, olha, pedindo, claro, né, que a gente mande, na verdade, você mande um beijo, porque eu vou mandar um abraço para o Guilherme do Colégio Estrutura de São Paulo. Guilherme, beijo para você e um abraço do Caio também. E aí, enquanto o pessoal manda também os exemplos, né, de variações, vamos lembrar da nossa hashtag Enem Positivo. Exatamente. Um fotinho ali, envie pra gente. E quais são os dias mesmo do Prepara, Bianca? Nós temos lá dia 30 e 31 de outubro, às 19 horas. A gente espera vocês também nessa live que nós vamos fazer com dicas super quentes e vai estar muito divertido. Vocês têm que participar junto com a gente, tá? Ó, chegou um exemplo aqui. Colégio IBPI do Rio de Janeiro. Aqui se diz biscoito, nada de bolacha.
Ah, tá bom, biscoito, bolacha, essa é uma briga eterna, né? Eu não vou nem colocar a minha opinião aqui, porque eu não quero comprar briga com ninguém, né? Mas aqui, por exemplo, nós falamos vina. Na maior parte dos lugares falam salsicha, né? Aqui a gente pede um cachorro quente com 2 vinas. Né? Se vocês vierem para Curitiba, vocês têm que pedir vina. Salsicha, o pessoal vai olhar meio estranho para vocês, tá? Eu ri aqui porque chegou o recadinho assim, olha, se falar bolacha, leva um belo de um tapa. Então, entendi, tudo bem, ótimo. Muito obrigada pela participação aí de vocês. E vamos em frente, porque a gente ainda tem coisas para falar. Preconceito linguístico, tá? É muito importante, porque o que é o preconceito linguístico? É você não aceitar essas variações linguísticas que são possíveis. É você achar que a sua forma de falar, de escrever, é a mais correta e o resto não está adequado, né? Então, esse preconceito linguístico é bem importante. Esses dias atrás, um aluno me perguntou, é possível que caia preconceito linguístico como tema de redação? Pode ser que caia. E se cair, gente, olha que legal, se você tiver essa fundamentação, se você souber essas possibilidades diferentes de variação e trazer exemplos, conseguir, né, trazer exemplos sobre elas, isso vai ajudar a contextualizar muito bem a sua redação, né? Uma dica aí, o Caio mais tarde vai estar com a web de redação, vamos falar sobre temas hoje também, né? Então, possibilidades aí para vocês, ok? Então, bora lá, lembra que o conteúdo de variação linguística também está no material do Sistema Positivo de Ensino. Vocês viram lá tanto no volume 1 quanto no volume 9. E é bem importante você dar uma revisada. Pessoal que estava com extensivo, no volume 1 e no volume 4, na frente A, esse material está lá, vale dar uma revisada, tá? Rapidinho eu vou passar ali para coesão e coerência, porque a gente já tem que ir para os nossas dicas, né, finais daqui a pouco. Então, coesão e coerência, lembra lá, coesão é a conexão, é a costura do texto, tá? E nós temos algumas possibilidades de coesão e a gente já vai falar na sequência. Coerência se relaciona com a coesão e a coerência vai trazer a informação de sentido do texto, tá? Para a coesão, nós temos algumas possibilidades importantes ali. Eu posso ter coesão por repetição, por substituição. Repetição é colocar a palavra novamente. Para a redação, isso não é muito bom, você tem que dar uma substituída, tá? Por substituição, que você vai trocar, substituir a palavra por um sinônimo, ou por pronomes, ou por algumas expressões. Então, fique atento, porque isso também vai ajudar você lá na organização do seu texto na redação. Voltando lá, nós temos também coesão por elipse, que é quando você omite algum termo que fica subentendido, mas que consegue fazer a costura do texto mesmo assim. E, por último, nós temos ali a coesão de relação sintática semântica, que é muito cobrada lá no Enem, que é quando a gente tem uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva, ou a própria conjunção, ou a própria preposição, né? Alguns elementos aí que vão dar a costura desse texto. E as perguntas relacionadas a isso vão estar direcionadas à relação de sentido que esse termo, que esse elemento estabelece lá no texto, tá? E com a parte de coerência, nós temos lá coerência relacionada aos fatores do próprio texto, fatores linguísticos, que se relacionam com a coesão, e coerência por fatores extras linguísticos, que estão relacionados com o teu conhecimento de mundo, para você dar a compreensão para o texto aí. Ufa! Olha só, quase que eu gritei gol, assim, porque deu tempo, né? Mas, assim, sinto um cheirinho de top 5. E aí, antes de a gente ir para o top 5, então, só um salve para o Colégio Professor Afonso e um salve à língua portuguesa democrática. Então, aqui, olha, tem um salve para o professor Pedro, o melhor professor de geografia. Muito bem, professor de geografia. Excelente, muito ótimo tudo isso, né? Então, obrigada aí, Caio, pela sua participação, por esse envolvimento, porque agora a gente vai para o nosso último momento, que são as dicas finais. Valeu, Caio, obrigada. Valeu, boa sorte aí, galerinha, boa prova. E agora é hora de... Top 5. Então, vamos aí para as nossas dicas finais, né? Os nossos últimos elementos aí, aquilo que com certeza quando você abrir a prova, você vai se deparar lá no dia 3. Então, começando ali pela interpretação de texto, tá? A interpretação de texto, na verdade, é o que mais aparece dentro da prova. Todas
todas as áreas do conhecimento, nós vamos ter interpretação de texto. Então, fique atento com relação a isso, porque vai demandar de vocês a leitura atenta, tudo aquilo que a gente falou desde a primeira web lá, né? De você identificar o comando da questão, o que está sendo pedido, para você poder ir direto para a leitura do texto, já buscando as informações e fazer um contraponto ali com as alternativas. Então, a dica aí de interpretação de texto. Vamos para a próxima aí, que é gênero textual. Gêneros textuais vão aparecer mais uma vez, não é só na prova de língua portuguesa, são em todas as áreas do conhecimento. Mas uma dica importante que eu trago para você é que quando aparecer lá o gênero textual, na leitura do texto, identifica a sua função, qual é a finalidade, qual é o propósito comunicativo, porque isso vai ajudar você, com certeza, a matar a questão relacionada aos gêneros textuais. Vamos para a próxima dica aí que nós temos. E nós vamos falar agora sobre a compreensão do texto não verbal. Falamos ontem bastante sobre isso, né? Então, leitura bastante atenta a tudo que compõe o texto não verbal e atenção ao comando da questão, porque muitas vezes a pergunta está direcionada não só ao texto não verbal, como foi uma que a gente viu ontem, mas também ao texto verbal e a relação disso tudo. Então, atenção a essas informações aí que vão ajudar bastante. E funções da linguagem, que a gente fez uma revisão bem rapidinha aqui hoje, isso é mega importante, vai aparecer e eu acredito que vai ter mais de uma questão envolvendo funções da linguagem, então retomem com atenção. Quais são os elementos da comunicação, quais são as funções da linguagem, qual é o foco de cada uma delas, e aqui eu preciso colocar uma dica a mais sobre função da linguagem para vocês. Um mesmo texto pode ter mais de uma função da linguagem, tá? Por isso que normalmente as questões que vão trabalhar a função da linguagem já traz para você no enunciado qual é o nome da função da linguagem que predomina no texto, para não correr o risco de ter dupla interpretação ali, mais uma possibilidade de acabar anulando a questão. Para eu identificar qual é a função que predomina, eu preciso olhar lá para o gênero textual e identificar qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito comunicativo, ok? Então fica com essa dica que é super importante. E a última aí, variação linguística, que a gente acabou de falar. Lembra aí de quais são as variações linguísticas, lembra de exemplos delas, analisa o contexto principalmente e não esquece do preconceito linguístico, gente, porque é bem interessante, pode ser que caia alguma coisa ali, não sei se na redação em si, mas algum texto falando, retomando isso, né? Preconceito linguístico não está com nada, a gente tem que ter cuidado com isso também. Gente, então aí as nossas últimas dicas, né? Eu quero que vocês vão para o Enem e arrasem, façam uma excelente prova e depois, né, no dia da prova, logo depois, a gente quer encontrar vocês e que vocês venham dizer para nós que, puxa, caiu tudo aquilo, a gente arrasou, a gente deu tudo certo, vai ser só sucesso, tá? Muito obrigada pela participação de vocês, sucesso, gente! Beijo!